Bodhisattvas se reuniram como nuvem nas 10 direções, e cada um ofereceu esses versos. Como a luz pura ilumina as 10 direções, todas as pessoas são capazes de ver o Buda. O Buda está agora no Palácio de Yama. Tal evento ocorre raramente neste mundo. Neste mundo e no Palácio de Yama, as pessoas veem o Buda. Seu mérito é profundo e inconcebível. Um corpo é inúmeros corpos, os inúmeros corpos são um. Dependendo das necessidades das pessoas, ele se move, desimpedido por todas as 10 direções. Apesar de um tempo incomensurável se passar, é difícil encontrar um professor de pessoas e de deuses. A luz da sabedoria remove a escuridão do mundo. O Dharma maravilhoso beneficia as pessoas. Incansavelmente, através de um tempo inconcebível, ele aperfeiçoou as práticas e atingiu a iluminação e salva as pessoas em todas as direções. As pessoas que veem o professor de humanos e deuses escapam do sofrimento, dos caminhos negativos. A luz da lua no verão em um céu sem nuvens ilumina intensamente. Mesmo as pessoas com olhos não sabem o grau de alcance, e muito menos aqueles que não enxergam. A luz do Buda é igual. Vindo de lugar algum e indo para nenhum lugar, ela não nasceu e não morre. Ela é vazia e silenciosa e não possui substância. Assim como a luz, todas as coisas são similares. As coisas, desde o princípio, nunca tiveram uma natureza própria. Se alguém realizar essa natureza verdadeira, sua mente finalmente estará livre da delusão. O corpo do Buda preenche o reino do Dharma. Em deixar seu assento, ele alcança todos os lugares. Aquele que confia nesse ensinamento estará livre para sempre do sofrimento dos 3 caminhos negativos. A pessoa que ouve sobre o poder desimpedido do Buda e que confia nele com mente unifocada alcança a iluminação e expõe o Dharma. Se alguém o ouve, isso se deve ao voto do Buda. Não há distinções entre todas as coisas, apenas o Buda conhece. Assim como não há distinções entre a natureza do ouro e sua cor, não há diferença entre o Dharma e o não-Dharma, nem entre seres sencientes e não sencientes. Assim como formas passadas não existem no futuro, não há distinções entre todas as coisas. Metaforicamente, apesar de os números se estenderem do 1 até o infinito, eles são todos números e não há discriminações. Com base apenas na consciência da discriminação, é como se houvesse uma distinção entre os números. E também, apesar de não haver diferença no espaço das 10 direções, as pessoas criam distinções. Quando alguém se fixa dessa maneira, nunca verá o Buda. Os 3 tempos dos seres sencientes, passado, presente e futuro, estão compreendidos nos 5 agregados. Os 5 agregados se originam devido à mente. Visto que a mente é como uma ilusão, os seres não sencientes não são diferentes de ilusões. O mundo não cria a si mesmo, e nem é criado por outro. Enquanto alguém não conhece a natureza da verdadeira realidade, será apanhado pelo hábito de nascimento e morte. O giro do mundo é o giro do sofrimento. Enquanto as pessoas não reconhecerem isso, a roda de nascimento e morte girará para sempre. Tanto o mundo quanto o não-mundo não são reais. As pessoas não possuem sabedoria e são ignorantes. Elas se fixam às formas de todas as coisas indiscriminadamente. Os 5 agregados dos 3 tempos são chamados de mundo, mas ele existe apenas devido à delusão. Quando alguém destrói o mundo, deixa-o para trás. Não reconhece mais os 5 agregados em deterioração, acreditando que eles são permanentes sem razão. Mas os 5 agregados são vazios e temporários e não são verdadeiramente reais. A realidade das coisas é pacífica e não muda, é livre de discriminações no final. O mundo já é vazio, o Buda e o Dharma também são vazios, a natureza dos 3 não possui substância. Aqueles que estão livres de visões perversas e que veem a verdadeira realidade, claramente veem o Buda sempre surgindo diante deles. A natureza de todas as formas e ações, mesmo que alguém pense e procure com ardor, não pode ser reconhecida.
É o mesmo com a natureza da consciência e com o corpo do Buda. Apesar de um maravilhoso corpo incomensurável surgir em todos os países, o corpo não é o Buda não é o corpo. Apenas o Dharma é o corpo. Ele permeia todas as coisas. Se alguém enxergar o puro corpo do Buda, não terá dúvidas sobre a doutrina do Buda. Quando alguém vê que a natureza da verdadeira realidade é igual ao Nirvana, enxergará o Buda e estará em paz. É chamado de filho do rei do Dharma. O pintor habilidoso usa cores para fazer qualquer forma, e a forma não é diferente da cor. Mas a forma não é o mesmo que as cores, e as cores não são o mesmo que a forma. Pode-se saber isto porque a forma de fora de seu contorno está sem cores. A mente não é a cor da figura não é a mente. Entretanto, fora da mente não há figura, fora da figura não há mente. Essa mente não é permanente. Como é ilimitada, não pode ser medida. Ela manifesta todas as cores, mas as cores são ignorantes umas das outras. Exatamente como um pintor habilidoso não conhece a mente de uma pintura, assim é com a natureza do Dharma. A mente é como um pintor habilidoso, ele desenha os 5 agregados de formas variadas. Dentro de todos os mundos não há nada que ela não crie. Assim como a mente, assim é o Buda. Assim como o Buda, assim são os seres sencientes. Estes três, a mente, o Buda e os seres sencientes, não possuem distinções. Todos os Budas sabem que todas as coisas se desenvolvem a partir da mente. As pessoas que compreendem isso veem o verdadeiro Buda. A mente não é o corpo não é a mente. Entretanto, eles praticam todas as ações do Buda e sua liberdade das obstruções é incomparável. Se vocês quiserem conhecer o Buda dos 3 tempos, vejam que a mente cria todos os Budas. Aquilo que é aprendido, visto, ouvido ou pensado é inatingível. Mensurável ou não, os limites são difíceis de verificar. Estes dois não possuem nada a que se agarrar. Aquele que ensina o que não pode ser ensinado engana a si mesmo. O que não pertence a alguém não pode agradar as pessoas. Apesar de o céu ser puro incolor, ele manifesta todas as cores, porém, sua natureza não é vista. Da mesma forma, a pessoa de grande sabedoria apresenta formas ilimitadas, porém ela não é conhecida pela consciência. Não há nada a ser visto. Ao ouvir o som da voz do Buda, apesar de o som da voz não ser Buda, ele não pode ser reconhecido separado da voz. Este princípio é muito profundo. Se alguém é capaz de discerni-lo corretamente, o caminho com certeza será seu. Tradução: Marcelo Nicolodi. Transcrição: Wimerson Gomes. Revisão: Janaína Araújo. O trecho acima faz parte do capítulo 4, livro 5 da obra Buda Dharma, O Caminho para a Iluminação, publicado na revista Bodhisattva número 26, no outono-inverno de 2013. Você pode adquirir essa e outras revistas na loja virtual do SEB.